Taróloga, vamos avaliar a diferença de um deck tradicional para um deck temático. Eu sou Ju Bueno, mentora e professora de tarô, e aqui nesse perfil ensino você a se tornar uma taróloga de sucesso. Então, já me segue aqui para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. O meu método de ensino é um método de ensino mais intuitivo, porque eu não gosto de orientar as minhas alunas a ficarem muito apegadas à simbologia para a interpretação das cartas Dom Veralma Decoreba e ser tudo a mesma coisa para todas as pessoas. Para mim tem que ter essa parada da conexão, da tua visão, tem que ter ali um diferencial do tarólogo. Mas não podemos ignorar o fato de que sim, a simbologia importa, né? E a simbologia, ela vai impactar de maneira diferente em todos os decks, né? Há decks que são mais robustos de símbolos, há decks que são menos robustos de símbolos, por isso que eu fiz esse exercício nos stories ontem, para vocês avaliarem, e quis usar um deck mais tradicional e um deck temático para ficar bem clara a diferença. Bom, a gente sabe que na jornada da vida, né, na jornada dos arcanos maiores, um carro significa o arcano que convida o nosso consulente, ou até mesmo a nós mesmos, né, a tomarmos uma decisão, a assumirmos ali a rédea das nossas vidas e começar a conduzir as coisas para um caminho direcionado, com um propósito, diante da escolha que a gente fez lá nos enamorados, de tomarmos a posição de adulto ou não, né? Mas vamos focar aqui no carro. Quando a gente olha aqui para o carro, diante dessa, ele representa essa nova fase. Ele representa, inclusive, o fim do primeiro setênio, ou seja, o fim da primeira infância. E esse arcano, ele é muito rico, principalmente aqui no Tarot de Waite, porque ele carrega um símbolo que representa todos os arcanos anteriores, com exceção do louco, né? Porque o louco, por alguns tarotistas, ele pode ser considerado no final, lá depois da carta do mundo, ou ele pode ser considerado aqui no início da jornada. No meu método, eu considero no início da jornada, mas aqui na carta do carro, essa simbologia do louco ainda não aparece. Vamos identificar aqui, olha. A gente percebe o quê? O que ele carrega do mago? A varinha, né? Então, aquele poder de ação tá aqui, de ação psíquica, tá aqui manifestado na varinha. Da sacerdotisa, a gente vê aqui a água no fundo, que também aparece na carta da sacerdotisa. A gente vê aqui o véu, que também aparece na carta da sacerdotisa. O que ele carrega na imperatriz? A coroa com estrelas, assim como a coroa da imperatriz. O que ele carrega no imperador? O império aqui atrás, né? A representação do imperador, ou ainda esse próprio símbolo aqui, esse quadrado na armadura dele, que tem quatro, né? Quatro bases. Então, o número 4 é a estabilidade do imperador. Tive que mudar de ambiente porque lá fora tava fazendo muito barulho. Eu tava estudando lá e quis gravar de lá, mas não deu certo. Vamos continuar. Que mais que ele traz aqui das cartas anteriores? Do Papa. O que o carro carrega do Papa? Observe, ele traz aqui ombreiras, né? E nas ombreiras ele traz esse ar de responsabilidade que o Papa também carrega. A responsabilidade de ensinar, o Papa traz ali, né, no seu arcano, na sua posição, mas essa responsabilidade compactua aqui de ir para um novo caminho, de enfrentar uma nova jornada. Falta os enamorados, as esfinges, né? Ou seja, masculino e feminino, yin e yang, tá aqui manifestado em que representa e que carrega a energia dos enamorados. Então, é como se toda essa simbologia aqui dissesse o seguinte: meu amor, tu tá pronto para partir, né? Porque tudo aquilo que você viveu até aqui, o que foi importante, o que é fundamental para você levar nessa nova jornada, você tem aqui sob, né, seu poder. É uma nova jornada de descobertas, mas pode ser que você precise dos recursos aos quais você teve até esse momento. Então, ele carrega isso dentro dessa simbologia. Tem mais alguns símbolos aqui, né? Como a floresta, que a gente poderia também relacionar à imperatriz. A própria lua
aqui na ombreira, que a gente poderia relacionar a sacerdotisa. Enfim, tem vários outros símbolos que nós poderíamos fazer essa conexão, né? E aí, na leitura, tudo vai dependendo do contexto. Ah, Juliana, mas como que eu vou saber se na leitura que eu tô fazendo é só ali a energia do carro, desse novo começo, de ser protagonista, ou se de repente pelo carro carregar a energia desses outros arcanos? Pode ser que algo na situação, no meu interagente, pode estar relacionado a um desses arcanos. Tudo vai depender do contexto, né? Então, você sempre tem que estar o quê? Com a escuta ativa, muito atenta para entender a necessidade do teu cliente e aí com a tua percepção muito aguçada, porque quando você traz a carta na posição que você trouxe a intenção, você vai saber ali ao que ela tá querendo, um aconselhamento que ela tá querendo trazer, né? E se precisa ou não potencializar alguma dessas energias da carta. Quando a gente vai olhar esta carta aqui isolada, percebe? Ela já não carrega toda essa simbologia. Então, numa tiragem, esta carta aqui, a gente não precisaria dar atenção para todos esses pontos, para a energia de todos os arcanos, porque ele não carrega. Ele tem o quê? A varinha aqui do mago, somente, ele tem com muita intensidade as águas da sacerdotisa e só. A coroa dele não tem estrelas, ele não está de armadura, então não tem as ombreiras. A gente tem aqui a energia de yin, de yang, né, de sombra e luz, isso se manifesta, mas percebe quanto menos símbolos tem aqui? Aqui, em essência, essa carta é realmente o que? Cara, toma teu rumo, né? Faz o movimento. Por quê? Porque aqui a gente não tem tanta simbologia. É uma carta que potencializa muito a sinalização para o quê? Presta atenção para as emoções, porque nessa nova jornada, nesse novo caminho que você vai construir, pode ser que as emoções te atrapalhem e muito, né? Então, ela traz aqui essa energia, sim, do emocional muito mais intenso do que aqui. Porque aqui a gente percebe que só um pouquinho aqui de água. Aqui não, aqui todo o caminho que o cavalo tá caminhando e tudo que ficou para trás é o quê? Água, né? Então, as emoções estão bastante fortes e podem potencializar ou limitar esse novo movimento que o nosso consulente precisa fazer ou está pensando em fazer. Então, percebe como muda a simbologia? E ainda que a gente está falando de simbologia, e ainda que a gente está falando na parte literal da carta, nós conseguimos, através da nossa intuição, tirar aqui uma conexão, tirar aqui algo individual diante do nosso ponto de vista. Ontem na caixinha, né, para quem não tá aqui nos stories diariamente, fique, porque a gente faz muito estudo aqui dos arcanos, né, e ontem na caixinha vocês trouxeram várias percepções diferentes. Nenhuma de vocês trouxe uma percepção semelhante à minha. Tá errado? Claro que não. É a visão de vocês. Mas se a gente for levar aqui a grosso modo a simbologia, tudo importa. Ah, quantas pontas tem a estrela? Importa. Ah, quantas torres a gente tem aqui atrás? Importa. Ah, qual a postura que... Importa. Então, se a gente for considerar simbologia, a grosso modo, seria algo muito engessado e que necessariamente eu teria que dar muita atenção a cada símbolo. Na leitura intuitiva, a gente vai considerar a base da carta, a gente vai considerar a simbologia, mas não é só sobre isso. A gente também traz esse olhar, né, aguçado, essa percepção individual que vai partir do quê? Da base da carta. Eu espero que essa comparação tenha trago aí possibilidades, inclusive para você, de interpretação numa leitura quando sair a carta do carro. Coloca aqui para mim se você parou já para fazer essa comparação dos decks que você tem aí, para observar com atenção essa questão da simbologia de cada deck.